Bom dia, queridos. Quando uma pessoa recebe a verdade de Deus no seu coração, o Senhor renova a nossa mente, os nossos caminhos e permite então que surja sabedoria em nossas vidas. E é sobre isso, que o apóstolo Paulo ensina pra gente lá em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, esse renovar da nossa mente e de um andar não no curso desse mundo, mas dentro da sabedoria que vem de Deus. A instrução de Deus nos ajuda a tomar decisões corretas e a conhecer a direção que Deus tem para nós dia após dia. Nosso Pai do céu, na sua providência amorosa, é quem nos guia e prepara um caminho correto para que a gente ande por ele. O rei Davi, que é pai de Salomão, quem escreveu os provérbios, ele disse lá em Salmo 16, verso 11, Deus me fará conhecer as veredas da vida, a alegria plena da tua presença, o eterno prazer da tua direita, da sua presença. É sobre isso que o texto que nós queremos estudar hoje vai falar, sobre a importância de recebermos a instrução e escolhermos o caminho certo a tomar. Provérbios 4, versos 13 a 27 dizem assim: Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se, não se detenha. Pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam da maldade e se embriagam de violência. Esse é o caminho dos maus. A vereda do justo, em contraposição ao caminho dos maus, é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até que a plena claridade do dia chegue. Mas o caminho dos ímpios é como as trevas densas, nem sequer sabem naquilo que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do teu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a vida. Afasta a sua boca de palavras perversas, fique longe dos lábios da maldade. Olhe para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Antes da gente tirar algumas lições desse texto aqui para a nossa vida, vamos orar, vamos colocar esse momento nas mãos do nosso Deus. Pai de amor, nós te agradecemos mais uma vez pelas suas bênçãos que se renovam nessa manhã, pelo seu cuidado para com a nossa vida e pela tua palavra que nos orienta o caminho em que devemos andar. Colocamos esse momento nas tuas mãos, nos ensina a partir da tua palavra. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro verso aqui, verso 13, diz: Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Essa é a ênfase que Salomão vai dar a essa instrução que aponta para o caminho de sabedoria. Caminho que ele vai... que ele passa, a partir do versículo 14, a descrever. Nesses versos de 14 a 27, que é o texto que nós lemos, nós temos esse conselho da sabedoria, e um conselho que vai nos ajudar a nos afastarmos do mal. Em Jó capítulo 28, verso 28, nós lemos que no temor do Senhor está a sabedoria. E isso é como nos afastamos do mal. Salomão faz aqui uma comparação estreita entre a vereda dos ímpios e
o caminho dos justos. Verso 14 diz assim: não siga na vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele, afaste-se, não se detenha. Aqui nós temos, né, esses 4 verbos que indicam aquilo que é necessário para a gente lidar de maneira urgente com o pecado que está no seu estágio ali inicial. Evitar situações pecaminosas, desviar-se do pecado, afastar-se e fugir, né, da presença do pecado. Esse plano vai nos ajudar a vencer esse padrão de sedução que o pecado percorre, né, e nos faz atraídos, né, por esse pecado. É Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, que fala a respeito disso. A palavra de Deus diz assim: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Aqui nós temos em Provérbios a receita para fugirmos disso. Evite, desvie-se, afaste-se, fuja do pecado assim que ele aparecer na sua frente. Versos 16 e 17 dizem: pois eles, né, o caminho dos maus, os maus homens aqui, né, os ímpios, eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Eles se alimentam de maldades e se embriagam de violências. Então, eles têm que pecar antes de dormir. E eles veem esse pecado como um alimento para sua alma faminta e perversa. A ideia aqui é que o pecado é algo tão comum na vida dos maus, algo tão corriqueiro na vida desses homens que se equipara à necessidade diária do alimento e também do descanso que na vida deles, né? Então, por vezes, a gente tem essa tendência, né, de minimizar ou de alguma forma, normatizar o pecado e achar assim, não, isso aí é normal, isso aí todo mundo faz na nossa vida, né? Mas quando nós olhamos para o padrão da perfeição de Deus, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de mudança. Senão nós vamos nos encontrar no caminho dos ímpios. Por isso Salomão vai dizer: evite, desvie-se, afaste-se, fuja imediatamente do pecado. Os filhos de Deus não devem achar que é normal, que está tudo bem nós ficarmos andando entre o caminho dos justos e a vereda dos ímpios. Nós devemos ficar o mais longe possível dessa vereda, nos afastar dela, fugir do pecado. É claro que nós vivemos no mundo, né? Jesus disse que não pede ao Pai para que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Não só do mal que acontece contra nós, mas do mal que nós mesmos temos o potencial para praticarmos, né? Que Deus nos livre disso. Porque nós vivemos nessa realidade, nós estamos nesse mundo pecaminoso, onde esses dois caminhos se apresentam para nós, o caminho da justiça e o caminho do mal, né? Quando nós nos afastamos de Deus, né, nós andamos na escuridão, o texto aqui vai dizer. No entanto, quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, o nosso caminho vai se tornando cada vez mais claro. É essa a figura apresentada para a gente a partir do versículo 18. Verso 18 fala sobre o caminho do justo e fala que esse caminho, né, do crente deve ser um caminho de luz que cada vez brilhe mais, como o sol, né, que surge da madrugada de maneira ainda sem força, mas que vai aumentando o seu brilho até chegar ao seu auge ali ao meio-dia. O verso 18 diz: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia.
Esse é o versículo-chave desse texto aqui de hoje. Ele descreve então o nascer do sol, nessa alvorada do dia, e essa luz que vai aumentando no nosso caminho à medida em que o dia avança. Se nós andarmos no caminho da sabedoria de Deus, essa jornada, a nossa jornada, vai ficando cada vez mais clara e dá para reparar aqui que esse sol não se põe, né? Ele só fala de uma luz que aumenta cada vez mais. Essa figura nos remete a um tempo em que não haverá mais escuridão, porque nós vamos viver sempre na presença do nosso Deus, que é luz. Nós vamos viver sobre o brilho da glória e da majestade do nosso Deus. É Apocalipse 22:5 que fala sobre isso, dizendo assim: então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa esperança. O dia em que fomos tornados justos pela graça do Senhor Jesus Cristo, esse processo se iniciou na nossa vida. Uma pequena luz brilhou em nós e agora a nossa vida deve ser esse caminhar de um brilho cada vez maior da glória de Cristo, da glória de Deus em Cristo Jesus nas nossas vidas. O contrário disso é apresentado no versículo 19, seguindo o texto aqui de Provérbios 4. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Então, meu irmão, a sua vida está uma bagunça. Os problemas, eles se acumulam. As coisas quebram, as doenças aparecem, o dinheiro falta no final do mês, os seus relacionamentos se desfazem. A palavra de Deus nos chama a examinarmos o nosso caminho. Quando essas coisas acontecem, quando os tropeços da vida acontecem, nós temos que examinar o caminho em que estamos andando. Nós sabemos que nem todo mal que acontece conosco é fruto de pecado em nossa vida. Mas o texto de hoje diz que aqueles que andam no caminho dos ímpios, numa vida de pecado, eles tropeçam e nem sabem em que ou por que estão tropeçando. E o capítulo termina com essa instrução de um pai dada a um filho. Essa figura usada ao longo dos primeiros capítulos de Provérbios que se repete aqui. No versículo 20, então, nós lemos, né? Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Pense em um pai e uma mãe que cuidam do seu filho. Como é que a todo momento, né, a gente se preocupa com a saúde dos filhos. Você ensina a criança para ela não colocar uma sujeira na boca. Você a ensina a não se colocar em situações de perigo, a se relacionar bem com outras pessoas, para viver bem em sociedade. Tudo isso visando a sua saúde e o seu bem-estar, não é mesmo? E Salomão aqui vai dizer que a instrução que nós recebemos e guardamos no coração, ou seja, quando nós atentamos para essa instrução e praticamos essa instrução, isso vai nos proporcionar uma vida saudável. Depois, Salomão continua no versículo 23 dizendo: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afasta a sua boca das palavras perversas, fique longe os seus lábios da maldade. Então temos aqui essa exortação quanto ao nosso falar, né? Foi Tiago, no capítulo 3, versículo 2, que diz que todos nós tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, é homem perfeito, né? Alguém maduro, sendo também capaz de dominar o seu próprio corpo.
Versículo 25 de Provérbios diz: olhe sempre para frente. Mantenha o seu olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Assim termina o provérbio. Não? Essa é a nossa luta, queridos. Ao invés de andarmos nesse mundo de forma distraída ou em busca de distrações para a nossa vida, nós deveríamos nos manter atentos, porque isso nos livrará de todo o mal. Salomão, nesse provérbio de hoje, nos apresenta esses dois caminhos, o caminho do mal e o caminho dos justos. Sendo assim, no dia de hoje, a cada passo que dermos, nós podemos nos aproximar de um desses caminhos. Com isso, eu quero terminar, com uma oração. Que Deus nos guie nos nossos passos e nos faça filhos atentos àquilo que está à nossa volta. Que nós sejamos diligentes para escolhermos a cada passo do nosso dia a dia o caminho dos justos. Esse caminho, que trará luz para a nossa vida. E a minha oração é que essa luz de Cristo brilhe em nós e através de nós, por onde quer que nós formos, ao longo do nosso dia. Então essa é a minha oração. Vamos orar mais uma vez e pedir isso para o nosso Deus. Pai de amor, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra e te pedimos, Pai, para que nós sejamos de fato diligentes e atentos para andarmos no caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. Brilhe a sua luz em nós e usa-nos para alcançarmos outros para o Senhor Jesus. Cumprimos nossa tarefa de fazermos discípulos de Cristo. Essa é a minha oração no precioso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, também o resto da sua semana. Um grande abraço para todos vocês. Até!